Surge com frequência a pergunta sobre que diferenças há entre brocas e fresas. Eu tenho aqui uma de cada, uma broca e uma fresa, e desde já, portanto, enfim, convém afirmar ou não deixar esquecer que estes são dois exemplos, eventualmente os mais comuns exemplos, mas há muitas variantes de brocas e há muitas variantes de fresas. No entanto, estas talvez sejam as mais comuns, as mais habituais, habitualmente usadas. A fresa é normalmente usada em máquinas de fresar, fresadoras, como se diz em Portugal. As brocas são usadas habitualmente em berbequins, que no Brasil se chamam furadeiras. Quer sejam berbequins instalados portanto, à mão, ou portanto, berbequins manuais ou instalados em colunas. As fresas são usadas em máquinas de fresar, que são máquinas normalmente de porte substancial. Há diferenças entre as duas e elas são bastantes, embora algumas não claramente visíveis. A primeira diferença é que reparem, estas duas, esta fresa e esta broca, são ambas de 12 mm, no entanto, esta broca é muito mais comprida. Havendo exceções, claro, mas, no entanto, há uma razão para ser assim. A broca é suposto fazer força apenas nesta direção, portanto, apenas na direção do furo. A fresa poderá fazer força em qualquer direção, portanto, na direção do furo ou lateralmente. Outra diferença, enfim, clara, é que a broca acaba normalmente num bico, enquanto a fresa não. A fresa acaba numa superfície, portanto, num plano mais ou menos direito. Portanto, ela tem aqui uma coisa um desenho um pouco mais rebuscado aqui na ponta. No entanto, vista lateralmente, ela é praticamente direita. É praticamente tão direita quanto possível. A broca não. A broca tem uma ponta, vou tentar assim, a broca tem uma ponta em forma, digamos, de chapéu. Ora bem, e há fortes razões para ser assim, evidentemente. Sendo uma broca desenhada para furar, ela, portanto, ela está dependente da estabilidade proporcionada por este bico para furar. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando nós começamos a furar um material com uma broca, este bico, de alguma forma, vai manter a broca estabilizada e vai nos permitir fazer o furo sem que a broca comece a fugir muito. Ela às vezes foge um pouco mais, outras vezes foge um pouco menos, conforme. Por vezes basta variar a velocidade, etc. por aí fora, mas grosso modo, quando se faz um furo, a ponta da broca, portanto, garante bastante bem a estabilidade para que se consiga fazer todo o furo sem que a broca comece a querer fugir. Ora bem, com uma fresa isso não acontece. A fresa não tem nenhum mecanismo de estabilização e, portanto, se ela for colocada num berbequim ou numa furadeira, o que vai acontecer, e se for colocada num berbequim manual, o que vai acontecer quando se tentar fazer um furo é que ela vai fugir imediatamente em todas as direções. É praticamente impossível mantê-la quieta, de forma a conseguir fazer o furo num dado ponto. Evidentemente que se ela for instalada numa fresa, numa máquina de fresar, o que acontece é que a máquina é tipicamente suficientemente rígida para garantir que quando se vai fazer o furo, a fresa não foge. Ela não foge porque não pode. Ela está de tal forma agarrada na bucha ou nas pinças da máquina de fresar que ela não consegue fugir para lado nenhum e não tem outro remédio senão furar na direção que se pretende. Ora bem, evidentemente, se houver uma coluna, portanto, uma coluna do tipo berbequim que seja suficientemente rígida, pode-se eventualmente usar uma fresa no berbequim. No entanto, não é pera doce, as forças são muitas e o berbequim habitualmente também tem folgas suficientes na zona da bucha, na zona de aperto, para não permitir que o trabalho consiga ser feito em condições. Portanto, o habitual é berbequins servem para usar brocas, em máquinas de fresar usam-se fresas. Evidentemente que se pode usar também uma broca numa máquina de fresar, não há qualquer problema, ela fura calmamente. Para além destes pormenores, há outros que não são tão claramente visíveis. Em primeiro lugar, há uma outra razão para esta poder ser comprida e esta em geral ser curta. É que
sendo possível a esta fresa fazer um corte horizontal, portanto, fazer um corte em que há uma translação, portanto, ela vai funcionar assim, digamos, ela vai entrar no material e vai rodando e vai cortando o material, por exemplo, neste caso, abrindo um sulco, ela pode cortar lateralmente. Para que isso aconteça com alguma segurança e de forma relativamente limpa, é preciso que a ferramenta que não haja flexão na ferramenta, que ela não dobre de alguma forma. Portanto, sendo curtinha, isto evidentemente é aço muito duro, é aço rápido, sendo curtinha, garante-se que o nível de flexão se mantenha a um valor mínimo, enquanto na broca isso não é possível. A broca tipicamente é bastante mais comprida, ela é para fazer furos, normalmente profundos, ou potencialmente profundos, e portanto ela, enquanto fizer força nesta direção, não há problema, ela fura sem dificuldade, mas se tentarmos que ela trabalhe, digamos, perpendicularmente em relação ao eixo da broca, digamos, cortar lateralmente, ela iria fletir e o trabalho tornava-se, enfim, praticamente impossível de ser feito. Mas há outra razão ainda, é que a broca, portanto, estes lábios laterais, ela tem aqui, portanto, esta é uma broca de dois lábios laterais, tem um de cada lado. Esta fresa tem 4, há fresas de 2, 3, 4 e por aí fora. Esta é de 4. Portanto, a outra razão é que estes lábios são feitos para garantir a limpeza das paredes do furo à medida que se vai furando e para garantir a extração das aparas que se vão produzindo enquanto se está a furar. Estes lábios aqui são feitos para garantir que os bordes do furo se mantenham mais ou menos limpos e, portanto, para extrair essa coisa. Ora bem, isto quer dizer o que quer dizer? Que estes lábios são relativamente pouco agressivos em relação às paredes do furo. Ok? No caso de uma fresa, estes lábios laterais são muito agressivos em relação às paredes laterais do ponto onde está a trabalhar. E é essa agressividade que permite que se possa fazer um corte lateral, porque se pode ter a certeza que estes lábios irão cortar o material que lhes vai aparecer no caminho quando se obriga a fresa a fazer um deslocamento qualquer lateral. Ok? Ora bem, isso pode-se explicar um pouco melhor aqui com os papéis. Ora bem, temos aqui o caso da broca. No caso da broca temos, portanto, temos estes dois lábios laterais, ok? Portanto, estes lábios laterais não têm, digamos, são feitos de forma a ser pouco agressivos em relação ao material circundante. No entanto, as fresas são feitas de outra forma. Repare-se que temos aqui, portanto, uma fresa de 2, de 3 ou de 4 lábios. Por exemplo, esta aqui, repare-se que esta ponta está virada para fora, claramente virada para fora, e que tem aqui uma zona de escapatória, ok? Isto serve para quê? Serve para garantir que quando se avança lateralmente com a lâmina, estas lâminas, portanto, as lâminas rodando, vão poder, e aliás, curiosamente, ok. Portanto, bom, sim, este desenho está feito do ponto de vista da ponta da fresa, porque ela vai rodar nesta direção. Ora bem, portanto, o que vai acontecer é que ela vai rodando lateralmente e à medida que vai penetrando no material, esta ponta vai cortar, mas o material que acabou de ser cortado, portanto, o material que fica vai podendo escapar à medida que ela vai rodando. Portanto, se fizéssemos isto assim, portanto, se estivesse aqui o material, eu posso até exemplificar aqui com outra coisa, como, por exemplo, este pedacinho de madeira, por exemplo. O que é que iria acontecer? Portanto, quando esta ponta rodar e cortar, portanto, ela vai poder avançar um pouco ao longo do material até que apareça a outra ponta que fará novo corte. Ou seja, esta zona aqui é uma zona de escapatória. Portanto, ela vai fazer assim o corte, ok? E depois vai-se dando o aprofundamento, a ferramenta vai avançando naquela direção e enquanto avança naquela direção há aqui espaço suficiente para garantir que quando chegar ali aquela ponta vai cortar, ok? Ora bem, no caso da broca isso é mais difícil, porque a broca tem uns lábios muito pequeninos. Esses lábios não são agressivos, digamos, para o material que está à volta dele. E o que acontece é que depois, mesmo que se tentasse cortar lateralmente, não há aqui espaço de escapatória que permite
que permita uma grande penetração no material. E, portanto, o que ia acontecer é quando aparecesse a próxima ponta, quase ou nada, ela poderia avançar para dentro do material. Evidentemente que, se assim insistir muito, pode até acontecer que se consiga fazer algum tipo de corte, mas o habitual é que dá muito mau resultado, a broca não é feita para isso e ela vai querer fazer tudo menos isso, menos cortar lateralmente. A fresa não, a fresa é feita de forma a poder penetrar lateralmente no material, ok? Portanto, são exatamente estes lábios aqui e a configuração deles que permite que a fresa vá penetrando no material à medida que vá cortando, ok? Ora bem, em relação aos encavadores, portanto, estes encavadores são mais ou menos parecidos um com o outro. Este aqui tem um ressalto para se apertar um parafuso, coisa que eu nunca usei porque a minha máquina não tem esse tipo de coisa. Portanto, ela simplesmente roda e vai cortar o material. E eu suponho que estas são talvez as principais diferenças que há entre uma fresa e uma broca.